E aí galera, beleza? Professor Matheus Gomes, profissional de educação física, profissional de nutrição, trazendo para vocês aqui mais uma explicação de exercício para vocês. Dessa vez mais uma explicação de uma variação de exercício para as costas, para os dorsais, beleza? Dessa vez eu vou estar demonstrando para vocês como a gente realizar, no caso, uma remada que a gente fica curvado, né? Então uma remada curvada, com barra reta na polia baixa, tá? E a gente utilizando dessa vez a pegada supinada, que é com palma da mão voltada para cima, tá? Então como seria esse movimento? A gente segura a barra com palma da mão para cima, inclina o corpo e no caso, ó, faz a remada ali, dobrando, esticando o braço, trazendo a barra lá na cicatriz umbilical. Perfeito? Então essa seria uma variação de exercício bem legal, bem completa, tá? Porque a gente vai trabalhar tanto as musculaturas das costas, mas por também a gente estar na postura curvada, a gente também fortalece a região da lombar, dos paravertebrais, enfim, então melhora também muito na postura e trabalha de forma bem mais completa e complexa, né? Até para realizar. Então qual que é a ideia desse vídeo? Eu estou explicando para você como você se posicionar da forma correta, né? Falando de amplitude de movimento, velocidade de movimento, erros comuns que acabam ocorrendo nesse tipo de movimento também. Então eu vou estar te explicando nos mínimos detalhes para você estar realizando essa variação de exercício da forma correta. Se ficou interessado, acompanhe esse vídeo até o final que eu vou te explicar tudo aí nos mínimos detalhes para você ter mais resultados e evitar lesões. Bora lá para mais um vídeo. Então vamos lá para mais um vídeo, galera. Ó, a primeira coisa que a gente precisa estar fazendo é a gente posicionar os seus dois pés na mesma linha dos seus ombros. Então meus pés estão aqui, meus ombros estão aqui, então eu traço uma linha imaginária e posiciono meus pés. Ou seja, a ideia é não ficar nem com os pés muito juntos, né, e nem com os pés muito afastados. Você posicionando seus dois pés na mesma linha dos ombros ajuda para você ter uma boa estabilidade, um bom equilíbrio, digamos assim, tá? Então, os dois pés na mesma linha dos ombros, o seu joelho, a gente vai flexionar um pouquinho, dobrar ele um pouquinho, também ajuda a você manter o seu corpo estável, tá? Então, no caso, como a gente vai fazer curvada, a gente tem que curvar o corpo para frente, inclinar seu tronco à frente, em mais ou menos 45 graus na diagonal. Tá? Então você inclina o corpo à frente. Mas eu digo fazer essa inclinação movimentando aqui, ó, o quadril que vai flexionar, digamos assim, né? Não é a coluna que vai torcer. Você não vai ficar corcunda, né? Senão você pode forçar a sua coluna, né? A inclinação ocorre com o movimento aqui do quadril, ó. O movimento vai estar no quadril, mas você percebe que minha coluna vai manter reta. Então isso é muito importante a gente estar prestando atenção. A coluna mantém sempre reta, mas o seu tronco que vai inclinar à frente ali com essa, digamos assim, essa inclinação ocorrendo, digamos assim, no quadril, tá? Então, coluna reta e ainda assim, tentando manter, mesmo que com a coluna, mesmo com o tronco inclinado, manter até o peitoral estufado, para ajudar você a manter essa coluna reta, para não sobrecarregar a sua coluna e não acabar te machucando, tá? E de preferência, até um erro comum que acaba ocorrendo nesse tipo de exercício. Quando a pessoa faz aqui esse tipo de exercício, muitas das vezes ela fica tentando levantar muito o pescoço, fazendo uma curvatura muito acentuada na cervical, que pode não ser legal. O ideal seria você manter sua coluna reta, digamos assim, desde a lombar até a sua cervical. Ou seja, o seu pescoço ele fica alinhado com o restante da coluna vertebral, né? Você não inclina, não curva muito essa questão do pescoço para acabar não forçando aqui essa questão da cervical, perfeito? Então esse é um erro comum. E um outro erro muito comum é às vezes a pessoa fazer movimento com o corpo aqui no quadril, seja curvando muito, mexendo o corpo durante o movimento. Mas o ideal é o seu corpo propriamente dito ele não movimentar. A única porção, digamos assim, do corpo que vai movimentar seria seus membros superiores quando você realiza a remada. Mas o seu corpo propriamente dito não vai movimentar, perfeito? Ó, então o posicionamento do seu corpo seria basicamente esse. Posicionando dois pés, flexionando o joelho, né? Inclinou aqui, mantendo a coluna reta, pescoço reto. Pronto, estou pronto para iniciar o movimento. Agora falando aqui sobre o movimento dos membros superiores, alguns erros comuns também e também até já estive falando sobre a amplitude de movimento. Erro comum, a pessoa puxar a barra muito em cima, quase no peitoral. Então como seria isso? Às vezes a pessoa puxa aqui, ó. Você vê que eu puxo, estou exagerando um pouquinho para vocês, só para vocês pegarem bem a noção. A pessoa puxa muito alta a barra. E o ideal é você puxar a barra, sempre mirando a barra na sua cicatriz umbilical, no seu umbigo, que você percebe que quando eu faço isso, o meu braço ele forma um ângulo de 90 graus, né? Então eu tenho que ir aqui, ó,
a alongar, e no caso, na hora que eu puxo, você vê que eu puxo lá no umbigo, na altura do umbigo, e não no peitoral, tá? Então esse é um erro muito comum de errar a direção de quando traz a barra durante a remada. E um outro erro também comum é a pessoa abrir cotovelo na hora que está realizando aqui a remada. Vocês veem que eu estou abrindo aqui só para vocês verem. Então a pessoa puxa e abre o cotovelo. O recomendado nessa variação de exercício é o seu cotovelo ele vir rente ao tronco. Então você tenta fechar o máximo possível do seu cotovelo, tentando meio que raspar, digamos assim, o cotovelo na costela, tá? Então você puxou, trouxe lá na costela, alongou, puxou e esticou, tá? Então raspando o cotovelo na costela. Outro erro comum, tá? E até agora falando mais especificamente sobre a amplitude de movimento. Onde inicia o movimento? Com o braço estendido. Mas o ideal é você não estender o braço completamente. Você não esticar ele completamente. Sempre deixar um pouco flexionado, né? Para não ficar batendo no limite da articulação quando for fazer o alongamento. Então você inicia com o braço assim, semi-flexionado, e na hora que você puxar, você puxa o máximo, digamos assim, que você conseguir até a barra, digamos assim, chegar bem próximo aqui do umbigo, ou até encostar mesmo no umbigo, que aí você vai estar fazendo o movimento final. Então você, ponto inicial, ponto final, né? Então dá amplitude de movimento. Então a direção da barra você já sabe que é na altura do umbigo, e o cotovelo você também já sabe que tem que fazer raspando na costela. E durante a parte final do movimento, o ideal seria você tentar juntar as escápulas. O que seria isso? O que seria a escápula? Seriam os dois ossinhos que a gente tem nas costas, que lembra uma asinha, né? Então é como se fosse uma asa. Então a gente, durante o alongamento, a gente até afasta uma escápula da outra, e durante a remada você tenta juntar uma na outra, né? Que aí você juntando, você ativa bem mais essas musculaturas das costas, tendo um trabalho bem mais efetivo, o trabalho muscular dos músculos dorsais, tá? Então você puxou, segurou, alongou, tá? Então esse também é um ponto que vale bem a pena a gente levar em consideração. E em questão de velocidade de movimento, muitas pessoas têm dúvida. Às vezes eu vejo algumas pessoas fazendo muito acelerado ou às vezes muito devagar. O recomendado na maioria das vezes é a gente estar realizando de 2 a 3 segundos na hora que você puxa e de 3 a 4 segundos na hora que você alonga. Então você puxa um pouco mais, entre aspas, mais rápido e faz uma volta mais controlada, para você ter um movimento bem efetivo, tá? Então comentei com vocês ali, ó, posicionamento do corpo, erros comuns, comentei sobre amplitude de movimento, velocidade de movimento, né? Então essa variação de exercício que é muito bom para melhora postural, né? Até para algumas pessoas que sentem desconforto na questão da coluna, claro, sempre fazendo da forma correta, vai ajudar a pessoa a ter uma melhora postural, fortalecer as costas, enfim, claro, sempre fazendo da forma correta e sempre buscar a orientação de um profissional que está te acompanhando ao vivo, né, para ver se você realmente está fazendo o exercício da forma correta, ou até gravar um vídeo para o seu personal online, que eu faço com meus alunos, e enviar para ver se também está fazendo da forma correta, mas é uma ótima variação de exercício para também estar variando o treinamento. Perfeito? Ó, então mais uma demonstração de uma variação de exercício aqui para vocês. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal, deixa seu like e compartilha com seus amigos, que aguardam para um próximo vídeo. Professor Matheus Gomes e ó, fui!